Shalom, shalom, minha irmã. Shalom de Deus, a paz de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu entendimento neste dia. Nós estamos reunidas para aprender um pouquinho mais caminhos de sabedoria, bebendo na fonte legítima que é o Senhor. Porque nessa fonte a gente não tem perigo de sermos contaminadas. A gente está bebendo na fonte, que é a palavra de Deus, para alimentar a nossa alma. O louvor nessa manhã que ele está no meu coração, que brada assim, que brota no meu coração. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Será que você pode declarar isso agora, nesse momento? Será que agora você consegue declarar? Agora, cantando e acreditando, porque às vezes a gente fala muita coisa, mas a gente não acredita no que a gente fala. Às vezes a gente fala, mas dentro de nós existem crenças que são contrárias àquilo que a gente fala. E é por isso que a gente precisa estimular a nossa vida com palavras. Palavras estimulam. E muitas vezes as pessoas não entendem. A palavra tem poder. Sim, por quê? Porque ela é um estímulo para a nossa mente. Ela é um estímulo para a nossa vida. E quando essa palavra é a palavra de Deus, gente, não tem para ninguém. Então que você possa ser estimulada nesse tempo a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua existência. E você possa declarar: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Declare que você é filha de Deus. Declare que você tem pai. Declare que você não é órfão. Declare que o Senhor é contigo em todos os momentos da sua vida. Isso vai fazer toda a diferença. O estímulo certo. Treino e repetição. A gente vai, mesmo que a gente não acredite inicialmente. Aí o que acontece normalmente? A gente começa a declarar e a gente lá tem uma crença enraizada que não acredita. E antes de haver um movimento interno para que a gente possa mudar um padrão, a gente desiste de declarar. Então não desista. Não desista de declarar. Declare todos os dias que você não é escravo do medo, você é filha de Deus. E por isso, como filhas de Deus, nós precisamos beber em fontes legítimas, não sermos levados por qualquer vento de moda, mas entendermos que nós temos uma moda eterna, que é a palavra de Deus. Jesus é lindo, gente, eu não tenho o que falar. Às vezes eu sou até repetitiva, mas eu vou falar o quê? Eu não tenho o que falar. Jesus é lindo e pronto. Jesus é bom e pronto. Ele é bom e ele é lindo. Vamos pensar um pouquinho sobre o capítulo de hoje, o capítulo 5 de Provérbios. Eu vou compartilhar nesse capítulo 5 a minha experiência, um pouquinho daquilo que Deus me revelou nesse tempo. Dentro do nosso devocional, a tarefa devocional é decidir, é um posicionamento. E dentro de capítulo 5, eu li o versículo 21, que diz assim: os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. E quando eu olho para isso, eu começo a imaginar um cenário. Eu estando diante do Senhor, quantas vezes, né? A gente tentando justificar o injustificável. O meu cenário mental, vamos lá, eu estou trabalhando o meu cenário mental. Eu espero que esse cenário mental, você possa construir o seu cenário mental. Você pode usar
É usar como um modelo o meu. Mas, na realidade, você precisa construir o seu. A nossa intenção é cada uma construir o seu caminho de sabedoria. Na maior parte das vezes que eu compartilho, porque foi para mim. Talvez o que foi compartilhado comigo e as minhas construções, você consiga se identificar, e isso é muito comum. Mas você não pode permanecer somente na identificação que você recebeu. Você precisa construir o seu caminho. Você precisa construir o seu caminho de sabedoria em Deus. E é por isso que você precisa ler a palavra. É por isso que você precisa trilhar os caminhos de sabedoria da palavra. Para que você construa a sua própria história. Para que você construa o seu próprio caminho em Deus. Tomando atitudes assertivas em Deus. Então, quando eu olho para esse cenário aqui, olhando os caminhos do homem estão diante do Senhor, e ele examina atentamente todos os seus passos. E vou montar o meu cenário mental, imaginando assim, que um dia eu vou estar na presença do Senhor tentando me justificar. Tentando me justificar, presta atenção que o negócio é sério. Não, Senhor, mas eu não fiz por isso. Mas, Senhor, eu não fiz porque eu não sabia. Mas, Senhor, eu não fiz por aquilo. E aí, de repente, o Senhor vai mostrar o filme da minha vida. E o filme da minha vida, ele é uma cópia real, legítima de uma pessoa que sempre tomou decisões sem Deus. A maior parte das decisões na minha vida foram tomadas sem Deus. Algumas eu conseguia frear, porque antes eu consultava o Senhor e Ele dizia, olha, não entra, eu não vou entrar, se tu quiser entrar, tu entra. Então eu olho e vejo como eu tomei decisões equivocadas na vida, tomando decisões literalmente na carne humana, a nível de alma, sem consultar a palavra, sem consultar o Senhor. Mas tudo na vida tem consequências. E quando a gente inicia o capítulo 5, ele diz assim, filho meu, presta atenção às minhas palavras de sabedoria e inclina os teus ouvidos para compreender o meu discernimento. E aí eu fico pensando o quanto a gente deveria prestar mais atenção na palavra de Deus para que a gente pudesse entender, compreender o discernimento de Deus. Dentro desse contexto do início aqui, eu tirei alguns aprendizados que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, dentro desse contexto, o versículo 2 diz assim, se eu atentar, a palavra de sabedoria, assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Então aí eu fiquei pensando, quando a gente inclina os ouvidos a aprender, a entender, a buscar, a resposta está aqui no 2, assim manterás o bom senso e os teus lábios guardarão o conhecimento. Aí eu fui entender um pouquinho de bom senso. Bom senso é a forma sensata e equilibrada de decidir. Eu nunca tive isso. É sério. Qual foi a forma sensata e equilibrada de decidir que eu tive na minha vida? Eu não tive. Eu estou falando em decisões passadas. Isso me traz um peso? Não. Hoje não traz um peso. Mas uma das coisas no meu processo que foi muito difícil para mim, quando eu entrei no processo de perdoar, foi um auto-perdão. Porque eu não conseguia perdoar as minhas escolhas. Eu não conseguia me perdoar pelas minhas escolhas. Porque eu estava sofrendo, trazendo as consequências amargas de escolhas ruins. De que eu não parei para pensar de forma sensata e equilibrada na hora de decidir. Eu simplesmente decidi sem pensar. Isso é minha história. Estou compartilhando aquilo que Deus traz para mim no capítulo 5. E aí uau!
Qual foi a forma sensata e equilibrada que eu tive em decidir? Nenhum, no passado. E aí, quando foi a lista de perdão, a maior parte delas foi dentro do meu casamento, e quando chegou em mim, eu já pensava, já tô bem, já tô liberada, nisso agora tu tem que te perdoar. Foi difícil, gente. Eu compartilho com vocês essa experiência, porque foi difícil, porque eu não conseguia me perdoar pelas minhas escolhas. Eu era travada, eu era bloqueada, eu era obstruída, eu não conseguia fluir, porque eu estava presa nas minhas escolhas do passado. E isso provocou mais dano ainda. O que já era ruim ficou pior. E aí quando o Senhor me chama e diz assim, ei, agora tu tem que te perdoar. E às vezes a gente não tem esse entendimento. Só mesmo, Senhor. Deus é muito lindo, gente. Então, assim, aí tem a questão do bom senso, né? Julgar com equilíbrio, com prudência. E olha só o que diz, mais interessante, forma de agir que não é pela paixão, pela carne. Que é uma forma de agir que se pauta na razão, no equilíbrio. Então, aqui o Senhor está nos fazendo um chamado. E eu gostaria de chamar você a prestar atenção nesse versículo. Entenda que no versículo 21, segundo aquilo do meu entendimento, o Senhor, Ele conhece todos os meus passos. Eu não vou poder me justificar com Ele. E agora existe uma convocação para nós nesse tempo, nesse dia, para que a gente possa se levantar verdadeiramente como mulheres sábias em Deus, que construem bases sólidas familiares e de relacionamentos. Presta atenção às minhas palavras de sabedoria, inclina os teus ouvidos para compreender o discernimento. Eu preciso inclinar os meus ouvidos, prestar atenção às palavras de Deus, para que eu possa discernir. Assim, olha só, se eu assim fizer, eu vou manter o bom senso, os meus lábios guardarão o conhecimento. Isso significa que eu, estando nessa condição, eu não vou decidir a partir da carne. Eu vou sempre refletir a partir da razão e do equilíbrio. Eu vou ser sensata na hora de decidir e de julgar. Eu vou ter condições, e olha só, e diz mais, os meus lábios, os teus lábios guardarão o conhecimento. A gente estava no bom senso. Os teus lábios guardarão o conhecimento. Os meus lábios guardarão o conhecimento. Isso significa o quê? Discernimento, juízo, prudência, um rumo na hora de falar. Então, os meus lábios, eles vão guardar o conhecimento se eu estiver atento à palavra do Senhor. Isso é forte. Isso é forte. Porque muitas vezes a gente não guarda os nossos lábios. A gente fala coisas e a gente falou justamente dizendo de quanto nós devemos entender o que nós falamos verdadeiramente. Ele vai reverberar por todas as áreas da casa, da família, do marido. Por exemplo, é muito comum no momento de briga as pessoas falarem o que está dentro delas, que elas guardaram, que no momento de algum conflito foi guardado. Aí na hora da briga explode, fala bobagens. Qual é a condução correta? Teve aqui o momento, tá guardando? Chama a pessoa no momento que você estiver bem, no momento que ele estiver bem, converse com ele, se exponha, coloca para fora, fala dos teus sentimentos. Não espera você, no momento de raiva, explodir e falar toda a tua dor, toda a tua angústia. Só que quando a gente fala no momento da raiva, o que acontece? Normalmente a gente fala para ferir o outro. E no momento que eu tenho esse discernimento de expor minha dor, de no momento bom, de estar bem, é a hora que eu tenho que chamar o outro e dizer, olha, eu tenho isso dentro de mim. Eu quero
entender, às vezes eu não consigo entender o que está aqui, aquele momento causou isso. É expor de uma forma natural, de uma forma tranquila, porque assim, pela palavra, quando a gente caminha no caminho do discernimento, da sabedoria, do entendimento, nós vamos entender que nós precisamos guardar os nossos lábios, que os nossos lábios, eles são para falar e profetizar bênçãos, para abençoar. E quando a gente tem todo esse caminho, vou repetir, nossos lábios serão guardados pelo discernimento, a hora de falar e a hora de não falar. Os nossos lábios serão guardados pelo juízo, pela razão, pela prudência. Não, isso aqui não vai, o outro não vai entender. A gente faz esse equilíbrio. Talvez não seja o momento, a gente está no furor da coisa. Os nossos lábios serão guardados pela palavra, porque nós estamos aprendendo sobre prudência. E olha uma coisa legal que eu encontrei, o nosso lábio vai ter rumo. A gente não vai sair tagarelando sem rumo por aí, porque nós não somos dessas. Nós somos mulheres sábias. Então a gente não pode simplesmente entender e agir a partir da falta de bom senso, que é o equilíbrio na hora de decidir, de julgar, a prudência, e não ficar só trabalhando a nível de carne, mas sermos orientadas verdadeiramente pelo conhecimento, pela palavra e pela sabedoria de Deus. Isso a gente precisa. E dentro do devocional, decidir, como eu já falei, um posicionamento. E uma das coisas que Deus ele brada muito forte no meu coração de posicionamento é eu verdadeiramente começar a olhar os meus caminhos e me posicionar. Ter um posicionamento nas minhas construções. Começar a ser mais sábia e vigilante, ter mais bom senso, ter esse equilíbrio na hora de decidir e julgar. E dentro dessa tarefa, uma das coisas que eu tenho decidido em Deus e me posicionado é justamente isso. Ter esse equilíbrio, ter essa prudência, não viver mais a nível de somente escolhendo a partir da carne do momento, mas ter consciência de razão, de equilíbrio, ter consciência do todo, o quanto as minhas escolhas elas vão afetar minha casa, o quanto as minhas escolhas vão afetar a vida dos meus filhos, o quanto as minhas escolhas vão afetar o meu casamento. Isso fazendo escolhas sábias, com certeza as consequências elas serão boas. Mas quando nós fazemos escolhas que são muito distantes do discernimento e da sabedoria, nós também vamos colher as consequências e com certeza elas não serão boas. Eu sou fruto de muitas escolhas erradas. E aí quando eu olho para cá, os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, ele examinar atentamente os seus passos, eu tenho uma consciência, eu nunca vou poder me justificar diante de Deus. E aquilo abriu os meus olhos, isso aqui abriu os meus olhos, nossa, eu não vou, se no passado eu estava preparada, né, para estar na presença do Senhor, para me justificar, Senhor, mas por isso, mas eu fiz por que aquilo? Isso aqui desconstrói todo esse entendimento. Eu não vou poder me justificar. Eu não vou poder justificar o injustificável. Então eu entendi que eu preciso mudar. Então eu entendi que eu preciso mudar. Que eu preciso me posicionar. Atentando às palavras de sabedoria, inclinando os meus ouvidos para o discernimento, usando o bom senso, julgando com razão, com equilíbrio e não mais tomando decisões pautadas na minha carne. Eu espero verdadeiramente que a minha experiência ela possa gerar frutos de discernimento, de entendimento através da palavra que você vai estar lendo. Eu espero que a minha experiência ela possa ser bênção na sua vida e a partir dessa experiência você possa construir a sua experiência em Deus.
É isso que eu desejo a você nesse dia. Se você não é inscrita no canal, vem, se inscreve, compartilha, curte, comenta. Você é muito bem-vinda nesse tempo. Que Deus abençoe lindamente a tua vida. Fica na Shalom do Senhor.